apregou, apregou aparecer na indicação 073/2021, autor da indicação do Tossé Santana, matéria estudo de constitucionalidade do projeto de lei de substituição à medida provisória 1068, altera a lei 12.965, a lei 9.610, para expor sobre o uso das redes sociais, sendo alterado para... acho que faltou alguma coisa aqui. De constitucionalidade do projeto de lei 2630 sobre o mesmo tema. O relator, doutor Aldo Arantes, matéria animada essa, doutor Aldo. Vossa Excelência tem a palavra. Essa a gente pode debater um mês, tá? Não, espero que não. Primeiro é o seguinte, foi feito o relatório foi discutido amplamente na Comissão de Constituição, foi aprovado, e o relatório, em função exatamente do próprio adiantado da hora, quer dizer, termina prejudicando um pouco a discussão. Por isso, eu vou também procurar sintetizar. Imagino que os membros desse plenário tenham lido o texto. Mas, sinteticamente, o que eu procuro formular aqui no parecer é mostrar a gravidade da situação que se vive hoje no mundo e no Brasil em relação à falta de controle das chamadas Big Techs. Essa é a questão central. E esse é o grande debate que se faz no Brasil e que se faz no mundo hoje. E nós temos, concretamente, tramitando no Congresso Nacional o projeto 2630, com o objetivo de regulamentar as Big Techs. É importante que se diga que, hoje em dia, as Big Tech representam, digamos assim, a face mais poderosa do capitalismo. As 5 maiores empresas hoje no mundo são Big Techs. A maior dela, a Apple, tem quase $1 trilhão. Entende? Então, é algo... E, em função desse poderio econômico, as Big Tech procuram, exatamente no mundo inteiro, impedir que haja uma regulamentação. E, é claro, em qualquer país democrático, a regulamentação de qualquer área da atividade humana é absolutamente indispensável. Então, na verdade, o projeto de lei 2630, ele é exatamente uma tentativa de regular as Big Techs, né? E as plataformas digitais, ela tem servido e se viu recentemente no Brasil para deflagrar campanhas contra a democracia, em favor da derrubada do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, as tentativas golpistas de 8 de janeiro estão muito, digamos assim, relacionadas com o papel hoje das Big Techs e inclusive, as graves consequências que isso tem. Por exemplo, campanhas que afetam as crianças, por exemplo, adolescentes, mulheres, o estímulo à prática de racismo, de violência, enfim, é algo que é necessário exatamente regulamentar. A essência do projeto 2630, ela estabelece limites e regras para a existência das redes sociais do Brasil, dentro dos parâmetros constitucionais, como eu vou procurar exatamente demonstrar aqui. O artigo 1º do projeto estabelece a Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade e Transparência na Internet, que, na verdade, foi apelidada de Projeto das Big Techs, né? E ela destaca as vedações e condicionantes previstos na lei não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à livre expressão e à manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação. Há também um elemento importante no artigo, que ele exatamente estabelece princípios que exatamente essa lei coloca como referência. Quer dizer, quais são esses princípios? A defesa do Estado Democrático de Direito, o fortalecimento do processo democrático, o pluralismo político, a liberdade de consciência e a liberdade de associação para fins lícitos, o livre exercício da expressão de cultos religiosos, seja de forma presencial ou remota, e a exposição plena de seus dogmas e livros sagrados, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, enfim, um conjunto de princípios que regem essa lei.
Por outro lado, ela estabelece objetivos também, além dos princípios, estabelece objetivos. O fortalecimento do processo democrático, fomento à diversidade da informação, a garantia da transparência dos professores, dos provedores em relação às atividades do usuário, enfim, um conjunto de questões que estabelece exatamente, quer dizer, os objetivos da lei, né? Portanto, a definição dos riscos também, uma questão importante, a difusão de conteúdos ilícitos, né? Ela está como um princípio fundamental e deixa claro a essência do projeto, que é a defesa da democracia, o estímulo à informação e o combate à desinformação. É que exatamente a difusão de conteúdos ilícitos, como eu fiz referência, traz graves consequências para a democracia e para o país. Mas, na verdade, tudo isso tem que ter a sua consequência prática, né? Então, o projeto ele estabelece uma série de medidas que responsabilizam os provedores, né? Ela dispõe, quer dizer, que os provedores devem identificar, analisar e avaliar os riscos sistêmicos decorrentes da concepção, funcionamento do serviço e seu sistema relacionado, incluindo os sistemas algorítmicos. Porque uma questão chave também na questão das redes sociais é o uso dos algoritmos. Quer dizer, eu tenho estudado bastante essa questão, tem vários livros sobre esse problema, e o que se vê é que o algoritmo ele não é neutro. Quer dizer, o algoritmo, na verdade, ele incorpora muitos preconceitos, né? E, portanto, o controle sobre o algoritmo é fundamental, porque ele traz consequências extremamente graves na difusão exatamente de uma série de notícias falsas e de preconceitos, etc., né? E, nesse sentido, exatamente, os provedores devem disponibilizar de forma acessível, com informações claras, públicas e objetivas, ressalvado o segredo industrial e comercial, né, os termos de uso do seu serviço. Porque também uma questão importante é que as Big Tech, sob a alegação de que o termo de uso não pode ser revelado, quer dizer, fica uma caixa preta. Quer dizer, num determinado momento, inclusive, quer dizer, houve uma reunião no Ministério da Justiça em que a representante do Twitter disse que não poderia revelar os termos de uso do serviço. Então, na verdade, é uma caixa preta e é inaceitável pela democracia. Então, é necessário que essas coisas venham à tona, que há o controle dos algoritmos, há o controle exatamente desses termos de uso para que a coisa possa ser feita de maneira democrática, né? Enfim, há um conjunto de questões, né? E quanto à constitucionalidade, então essa que é a questão chave, né? Do ponto de vista da avaliação da Comissão de Direito Constitucional. O artigo 1º define, estabelece que a República Federativa do Brasil constitui Estado democrático de direito. E, ao se colocar contra as campanhas antidemocráticas e contra as tentativas de derrubar do Estado democrático de direito, o PL dá uma importante contribuição para a garantia dos princípios fundamentais da Constituição de 88. Então, essa é a questão chave, um núcleo, como foi dito, desse projeto é a defesa do Estado democrático de direito, é a defesa exatamente da proibição de prática de crimes, de manipulação de informações, de preconceito, né? Mas, na verdade, há um argumento contra, muito utilizado pelos setores conservadores, pela extrema-direita, dizendo que o projeto é contra a liberdade de expressão. Quer dizer, na verdade, nada disso é falso, porque esses setores defendem a liberdade de expressão absoluta. Não existe liberdade de expressão absoluta. A própria Constituição brasileira estabelece limites, né? O artigo 5º, inciso 5º e 10º, destaca a liberdade de palavra e expressão relevante à livre manifestação de prazer, não se reveste de caráter absoluto, 14435 do Tribunal Superior Eleitoral. E aí há uma série de manifestações de ministros em torno disso, mas também há um dado importante do ponto de vista internacional, tanto a Convenção Interamericana de Direitos Humanos como o Pacto Internacional de Direitos Civis também estabelece limites para a liberdade de expressão. Então, não existe a liberdade de expressão. Então, esse projeto ele procura, quer dizer, contribuir para que uma manifestação de expressão contrária à democracia,
contrária aos direitos humanos, que ela seja exatamente verdade, seja caracterizada exatamente como crime. Né? Um outro argumento que foi levantado é que e pela bancada evangélica, de que esse projeto, quer dizer, agrediria a liberdade religiosa. Nada mais falso, porque o artigo 5º do projeto fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais e aos cultos religiosos e à liturgia. Nesse sentido, então, quer dizer, estabelece também o livre exercício da expressão e dos cultos religiosos, seja de forma presencial ou remota, e a exposição plena dos seus dogmas e livros sagrados. O projeto, portanto, no mérito, ele atende aos interesses da democracia e, do ponto de vista da constitucionalidade, é rigorosamente constitucional. Tá? Então, eu exatamente proponho que esse plenário acate o parecer, não é? Que se manifeste favoravelmente ao projeto de lei 2630 e que encaminhe essa manifestação à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao relator da matéria, deputado Orlando Silva, ao Conselho Federal da OAB, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e à própria Presidência da República. É esse o meu parecer. Doutor Aldo, muito obrigado. Matéria da maior importância para a democracia, na verdade, matéria da maior importância para o restabelecimento da sanidade no mundo. Então, o Instituto, como você já deve saber, em maio já havia se manifestado no sentido de pugnar pela discussão do PL 2630 e a sua importância para o restabelecimento, né, do controle da informação adequada no ambiente digital. A questão não se esgota no PL 2630, mas ele efetivamente tem um papel importante no restabelecimento, né, do fluxo da informação. Então, obrigado aí bom, o meu posicionamento é público há muito tempo com relação a isso. Essa discussão não é uma discussão nacional, é uma discussão internacional. Quando a gente fala em regulamentação de plataformas digitais, o universo é muito mais amplo do que consta do PL 2630, mas essa discussão tem que ser inaugurada aqui no Brasil de uma forma adulta, como vem sendo apresentada. A preocupação é da comunidade internacional, enfim, o poder, enfim, conferido hoje às plataformas digitais é inigualável a qualquer outra organização econômica no mundo. Enfim, isso é muito fruto do próprio processo de construção dessas plataformas e dos seus serviços, enfim, que daria uma outra discussão. Então, eu parabenizo aí o doutor Aldo pelo encaminhamento do parecer. Bom, eu já estou aqui, estou pondo em discussão, enfim, antecipando aqui, doutor Miro Teixeira quer fazer uso da palavra, presidente da Comissão de Direito Constitucional, e ao final do debate eu tenho uma sugestão de encaminhamento também. Doutor Miro, a palavra é sua. Na sessão da Comissão de Direito Constitucional, eu elogiei o parecer do doutor Aldo Arantes, mas eu não concordo com deixar tão livre assim a questão relacionada à liberdade de expressão. Isso é um projeto de lei. A Constituição já define como devem ser reguladas as questões relativas ao direito da personalidade, intimidade, vida privada, estabelece a indenização. O que é que eu sustentei na comissão? E não foi como voto em separado. Pedi apenas que constasse em ata, porque eu não queria quebrar o ritmo ali da discussão. Eu creio que deve haver neutralidade de rede, sim. E o modelo de negócios, claro que se deve pagar direitos autorais. Claro. Se usa conteúdo, quem é titular
de um direito protegido por lei, propriedade imaterial, tudo mais, claro que tem que pagar. A Constituição, no artigo 220, já anteviu as tecnologias. Quando se olha lá, é por todo meio, todo meio forma, só um segundo, por favor. Aqui, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Aí, quando vamos para o parágrafo 1º, nós temos ali aquilo a que o Aldo se referiu, a remessa ao artigo 5º e aos incisos 4, 5, 10, 13 e 14. São aqueles que protegem os direitos da personalidade, protegem a cidadania. Quer dizer, qualquer limitação aqui ao direito de expressão das pessoas interessa aos políticos, interessa aos dirigentes, interessa a uma faixa muito estreita de pessoas. Ao povo interessa a liberdade. Eu não tenho o menor medo do que é publicado. Porque, se for publicada uma mentira, existe remédio dado pela Constituição e pela lei. Se for publicada uma ofensa, existe remédio jurídico. Desde a indenização até o processo crime. Então, isso aí é que ficou claro, aliás, na ata da comissão. Ficou claro na ata da minha posição. Quanto a cobrar das big techs, estabelecer as discussões negociais, isso aí pode fazer o que quiser, fazer projeto. Isso aí, esse não é o primeiro projeto. Aliás, não começou como projeto, começou como medida provisória. Lá atrás, é uma discussão que já vem rolando, mas não prosperará, porque, em último caso, se irá ao Supremo Tribunal Federal contra qualquer limitação a esse direito de manifestação. Então, o que eu peço a Vossa Excelência, não quero encaminhar voto contrário, nada disso, é que Vossa Excelência reproduza na ata da comissão o que já está na ata, reproduza na ata da sessão plenária o que já está na ata da comissão em relação à minha posição. Explico também por quê. Não é uma questão de vaidade pessoal, nada disso, não. É porque advoguei para um jornalista que fez uma suástica, com o Bolsonaro saindo, carregando uma lata de tinta, e ali o ex-presidente, então, na época presidente, pediu inquérito contra ele, advoguei para ele, tive êxito, sustentando exatamente essa posição da liberdade de expressão, como dita a Constituição. Advoguei para quem reproduziu essa charge. Orientei, e aí não chegou a haver audiência, nada disso, mas orientei a resposta a uma interpelação extrajudicial feita por um grupo de apoio ao ex-presidente também, porque ele havia manifestado conceitos sobre certos financiamentos de manifestações. Ganhamos as 3 coisas. Elas foram 4 procedimentos para 3 indiciados, para 2 indiciados e 1 notificado. Bom, há uma linha da qual eu não posso me afastar, que é essa que eu sustentei, venci, e que serviu de parâmetro para encerrar outros inquéritos no Brasil. São decisões judiciais que se repetiram quando provocados os inquéritos pelo poder da Apple. Se eu me refiro ao período presidencial passado. Então, eu peço que se reproduza na ata dessa sessão plenária o meu posicionamento, como consta da ata da Comissão de Direito Constitucional. Eu posso ver aqui, é muito curto, são 2 ou 3 linhas. O doutor Sérgio, que vai falar ao final, pode reproduzir também com maior facilidade para economizarmos tempo. E depois eu vou requerer uma certidão a Vossa Excelência, para não parecer incoerente de ir à justiça e ganhar com uma posição e depois vir aqui sustentar outra, pura e simplesmente. Quanto ao resto,
Eu creio que o parecer do Aldo é brilhante, brilhantíssimo, profundo. E quanto a essa discussão, ela vai continuar por muito tempo. Hoje ainda saiu aí mais uma notícia sobre as vedações de acesso do chat GPT ao conteúdo de outras empresas de tecnologia e ao conteúdo de jornais e revistas e televisões do mundo todo. Eles estão bloqueando o chat GPT. A inteligência artificial está lá na frente. E fraude, se tiver que haver, vai haver. Como, enfim, não é a lei que impede. A lei de matar alguém não é crime. E, no entanto, mata. Mas já existem os remédios para punir aqueles que violam os princípios constitucionais. Então, eu não quero atrapalhar a votação. Bom, acho que o encaminhamento que o presidente fez aí agora também, eu cumprimento também pelo encaminhamento da votação, pelo que eu vi. Já li artigo do presidente sobre isso, mas por uma questão de coerência profissional. Eu sustento que não pode haver qualquer influência legal no direito à manifestação da opinião. Obrigado. Obrigado, Tomiro. Bom, eu poderia falar muita coisa sobre a sua, enfim... Eu também poderia falar sobre o seu encaminhamento. Mas... Sim, que o tema também é muito rico, enfim, enfim, quando a gente discute essa questão envolvendo a liberdade de expressão, enfim, todo cuidado é importante. Mas a grande preocupação é a forma pela qual, né, vem sendo conceituada. Enfim, mas a gente vai conversar com mais calma sobre esse assunto e... Estamos calmos. Teremos a oportunidade, inclusive, no final, eu tenho uma sugestão para fazer, enfim, com relação ao encaminhamento. Tocar o seu pai. Senhor presidente, queria ser bastante rápido. O que acontece eu queria dizer o seguinte, que eu sou de uma geração que viveu momentos terríveis de censura, inclusive censura prévia, de maneira que eu queria me solidarizar completamente com o pensamento do Dr. Miro Teixeira e dizer que eu gostaria que constasse em ata que eu estou com essa manifestação do ministro Dr. Miro Teixeira. E devo dizer também pelo seguinte, porque no momento, quem está fazendo essas manifestações, que são consideradas, digamos assim, impróprias, para dizer o mínimo, é a direita. Mas amanhã a esquerda pode ser responsabilizada por suas manifestações. Então, é muito perigoso qualquer restrição à manifestação do pensamento. Por isso que eu queria me solidarizar com o deputado Miro Teixeira e dizer que estou totalmente de acordo com ele e gostaria que constasse em ata que eu estou de acordo com a manifestação dele. Obrigado. Miro, vai constar da ata o seu posicionamento, pode ficar tranquilo. Também. Muito obrigado. Bom, então, alguém mais que não passa a palavra, então... Oi? Mas eu sou Não, ele é o último a falar. O presidente permite... Eu vou pedir um minuto, realmente, que são... Não dá nem 1 minuto, 30 segundos. Os funcionários têm que ir para casa. 1 minuto, realmente 1 minuto. 30 segundos. Que houve agora a colocação esquerda-direita, eu advoguei exatamente para pessoas que são consideradas de esquerda. Quer dizer, quem fez a charge da suástica era contra o Bolsonaro. Os que reproduziram eram contra o Bolsonaro. Miro, deixa eu falar um de cada vez, por favor. O bem da humanidade é a vida. Mas nem a vida se constitui no direito absoluto. Nem a vida se constitui no direito absoluto. Quanto mais a liberdade de expressão. Por outro lado, as Big Techs se revelam uma ameaça à democracia. Não só no Brasil, como no mundo. Há uma preocupação pessoal com as Big Techs.
está esvaziando, esgotando, ameaçando a democracia, não só no Brasil, como no mundo. É pouco se implica ocultar da realidade. Dois problemas de direitos, um problema universal. Obrigado, depois Presidente, 5 segundos. Uma coisa é liberdade de expressão, outra é liberdade para mentir, seminar, falsidades, calúnia e assim por diante. Tivemos agora mesmo nesse plenário, isso foi falado, pode-se falar tudo, se pode-se falar tudo, não podemos desmelindrar com mais nada, liberdade de expressão, claro que não, tudo tem limites. Não me refiro ao episódio que aconteceu, mas sim a questão da liberdade ou não de expressão, se é absoluto ou não, me parece que não é absoluto. Senhor presidente, só queria que a gente tomasse o cuidado para não achar que isso aqui é um debate entre direita e esquerda. Claro que não, com certeza. A gente está discutindo aqui pedofilia, incentivo ao suicídio, fake news, uma mentira e uma série de conteúdos que não se resume a Bolsonaro, Lula. Com certeza. Tá bom, senhor presidente? Só isso. Não, clarinho. Não, e é exatamente isso. E o seguinte, e a capacidade dessas plataformas de se monetizar através da difusão desses conteúdos que são nocivos, enfim, à sociedade. Bom, então eu vou passar a palavra ao indicante, né? Isso. E para passar a votação, o relator quer falar. Aldo, tem certeza que você quer falar, Aldo? Hein? Posso? Algum esclarecimento, Aldo? Na verdade é o seguinte, eu respeito a opinião do Miro, meu amigo, muito tempo foi constituído comigo, mas discordo frontalmente. Aliás, uma pessoa, um colega, fez referência, primeiro que não há liberdade de expressão absoluta, nem na Constituição, quer dizer, nem nos constitucionalistas ao discutir a questão. Né? Por exemplo, uma coisa importante, o ministro Celso de Mello diz que a liberdade de palavra, de expressão relevante do direito à livre manifestação não se reveste de caráter absoluto. Então, a discussão aqui é se a liberdade de expressão é absoluta ou não. E mais, como foi dito por um companheiro aí, quer dizer, o ataque à democracia, o ataque à Constituição, a pregação de golpe, isso é crime. Isso pode ser, digamos assim, garantido? Então, na verdade, eu discordo, eu acho que, inclusive, essa questão é vital, quer dizer, na verdade, a defesa da liberdade de expressão absoluta é um erro brutal e, na verdade, esse problema ganhou um contorno novo. Nós temos que perceber, ganhou um contorno novo. Com essa luta ideológica, essa guerra cultural que foi travada, essa questão, o papel das big techs, porque às vezes se discute como se nós estivéssemos discutindo a questão da liberdade na época da liberdade de imprensa, da imprensa escrita. Hoje você tem o problema das big techs, das fake news, um problema extremamente grave. Então, eu quero reafirmar esse ponto de vista, e eu acho que essa é a questão fundamental, e espero que esse plenário venha aprovar esse ponto de vista do IAB. Obrigado, Aldo. Gente, olha só, eu estou encerrando, nós temos que ir embora. Enfim, realmente, eu tenho... Senhor presidente. Sérgio, por favor, um minuto que eu tenho que... Tá, boa noite a todos e a todas. Saudar os colegas do plenário físico, plenário virtual, saudar os novos membros que já chegaram com esses debates intensos, dizer da minha alegria do nosso presidente, no dia 11, fazer a aula inaugural da Universidade Cândido Mendes, em Niterói, e eu estarei lá para prestigiar. E, basicamente, o seguinte, confirmar o que Arnon falou, realmente foi o que aconteceu, eu sugeri que fosse para a Comissão de Direito Constitucional para enfrentar o tema e a gente firmar um debate aqui sobre isso. Basicamente o seguinte, a comissão, salvo a opinião do Miro, né, se eu não estou equivocado, não sei se a querida Tereza Pantoja também acompanhou, mas salvo a opinião do Miro, todos tiveram posicionamento na perspectiva de que isso é fundamental para a democracia, deve haver uma regulamentação, e eu vou dar um dado aqui, nem o Supremo quer ficar com essa atribuição, nem o Supremo quer, porque entende que essa é uma questão do Legislativo. Então, o Legislativo tem que regulamentar isso no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, na Hungria, em todos os países, porque isso tem acontecido, é um fenômeno que está acontecendo, que tem relação com a ampliação do avanço tecnológico, que tem relação também com o avanço da extrema-direita, que tem utilizado isso, e isso tem, francamente,
influenciado não só as democracias, como o direito do voto. Então, eu acho que a gente tem uma posição muito clara em relação à liberdade de expressão, em relação a tudo que significa a Constituição de 88, que está em véspera de fazer o seu 35º aniversário, mas nós não podemos fugir à realidade do que está acontecendo. E nós temos que tratar de acordo com essas circunstâncias. Por isso que o parecer do Aldo ele atende aos requisitos do indicante, porque foi naquele momento da MP que o Bolsonaro fez das fake news, que foi entregue pelo senador Rodrigo Pacheco, e depois foi enviado o 2630 para debate do parlamento, e cabe ao parlamento regulamentar isso. Então, eu encaminho, né, no sentido de elogiar o parecer, ser o posicionamento majoritário, não unânime, claro, mas como já foi ressaltado pelo nosso querido presidente Miro, mas majoritário da Comissão de Direito Constitucional, e recomendar o voto. Muito obrigado. Bom, em votação. Miro. É porque o meu amigo Aldo ficou falando, como se eu tivesse dito, que é um direito absoluto. Não, a Constituição diz que é um direito absoluto, tanto que tem restrições contidas no artigo 5º. É só para isso. Ninguém sustenta o direito à liberdade de expressão como direito absoluto. A Constituição é clara, estabelece os limites, as restrições todas, as penalidades. Eu não diria essa brutalidade aqui, por favor. Tá claro, obrigado. Bom, eu ponho... Manuel, é bom pôr, então, a enquete no nosso plenário virtual e eu colho os votos aqui no nosso plenário físico. Aqui no plenário físico, alguma oposição? Então. Votação aqui fechada, doutor. Fechou? Então, temos aprovado por maioria, sim, 82%, não houve voto pela rejeição e 18% pela abstenção. Então, aprovado, muito obrigado. Eu vou... Vai se abster? Então, voto. Muito obrigado. Boa noite. Desculpe o adiantado da hora, 9 horas da noite. Boa noite a todos. Boa semana a todos aí. Obrigado. Boa noite.